Fala pessoal, ligado no YouTube, este é o seu Band Placar com oferecimento BandBet. Bora falar de futebol, jogos importantes, futebol sul-americano, futebol internacional, começando com o Flamengo, que encara o Central Córdoba hoje no Maracanã. Possível volta do Pedro, Berna, mas o Felipe Luiz pode colocar um time não misto, mas poupar alguns jogadores. O Alexandre, por exemplo, tem uma sequência muito longa. O Ayrton Lucas hoje pode cumprir essa função e aí ele não perde muito em questão técnica. Obviamente que o Alexandre joga muito bem. Sim. Mas o time do Flamengo tem elenco para isso, para rodar, principalmente nesse começo de temporada, até pro Felipe Luiz ter todo mundo à disposição e na sua mão quando precisar. A prioridade, Isa, do Flamengo, isso já foi dito abertamente pelo José Boto, que é o diretor técnico de futebol, é o Brasileirão. O Flamengo, vale lembrar, ganhou pela última vez essa competição em 2020, na verdade foi em 2021. Foi em fevereiro de 2021, foi aquele ano trágico da pandemia. E aí o Flamengo foi campeão com uma derrota para o São Paulo no estádio do Morumbi, contou com um empate do Internacional com o Corinthians no Beira-Rio por 0-0, com o Cássio fechando o gol. Desde então, o Flamengo não conquista essa competição, lembrando que o Flamengo tem 8 títulos brasileiros e vai a campo com status de favorito contra o time que é pequeno do Central Córdoba. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a equipe argentina, mas a prioridade, claro, é o Flamengo, que pode ter o retorno do Pedro hoje, pelo menos entre os relacionados. A carga vai ser dosada. O Pedro não é um jogador que vai começar como titular uma partida no curto prazo. Pelo contrário, ele deve ir ao banco de reservas, vai entrando ali aos poucos e tal. Ele que se recuperou de uma lesão muito grave de ligamento cruzado anterior do joelho, lesão esta sofrida num treino da seleção brasileira em Curitiba. Maldita data FIFA. Tirando o Pedro, Bruno Henrique deve ser o titular na posição de centroavante, ele vem cumprindo muito bem essa função. Começou, inclusive, como reserva na partida contra o Vitória no último domingo, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Gol de centroavante no triunfo sobre a equipe baiana. Plata deve ganhar uma oportunidade pelo lado esquerdo, uma vez que Cebolinha e Michael vêm jogando muito mal e estão cansados também. Então, acho que o Plata vai ser o ponto esquerda. Ele pode desempenhar múltiplas funções, pode ser um ponta direita, um meio-campista, um centroavante, um ponta esquerda. Então, acredito que hoje ele vai jogar. Arrascaeta é uma possibilidade, jogou muito bem contra o Vitória, começou a partida, não terminou o jogo, foi substituído, está recuperado de uma lesão muscular. E aí no meio de campo, um pouco mais atrás, a gente deve ver De La Cruz e Eric Pulgar. Na lateral direita, o Wesley, lateral esquerda, como você antecipou, deve jogar o Ayrton Lucas, com 2 zagueiros que estão esgotados. Léo Ortiz pelo lado direito e o Léo Pereira como um 4º zagueiro. É importante a gente falar sobre esse time do Central Córdoba, de Santiago del Estero, na Argentina. Não tem nada a ver com a cidade de Córdoba, tem esse nome por causa da ferrovia que liga as duas cidades. Então é um time pequeno do futebol argentino que ganhou a Copa da Argentina na temporada passada, em dezembro do ano passado, derrotando o poderoso Vélez Sarsfield por 1-0 com direito ao golaço do Godoy. E assim se classificou. É bem treinado pelo time, pelo técnico, melhor dizendo, Omar de Felipe, que a gente vê na imagem, e tem um goleiro muito experiente, que é o Aguerre, que já jogou no News Old Boys, finalista de Libertadores em 1992, Vélez Sarsfield, campeão de Libertadores em 1994, e pelo Tajeres de Córdoba, inclusive enfrentou o Flamengo na Libertadores de 2022 pela equipe do então técnico Cacique Medina. Vou sugerir a você que aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no browser de sua preferência, bandbet.bet.br. Aí eu vou colocar para você na tela as melhores oportunidades do mercado. Você clica aqui sobre o botão Libertadores. Tem vários jogos, tem jogo do Palmeiras, tem Nacional e Bahia, o jogo sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, e tem Flamengo e Central Córdoba também. Para o Flamengo vencer o primeiro tempo, vencer o jogo com mais de 3,5 gols, BandBet com odds turbinadas em BandBet Multiplica está pagando 4,30. Em contraponto, a concorrência paga só 3,60 em média para esta oportunidade de mercado. Então não perca esta exclusividade BandBet com odds
turbinadas para você. Tem mais jogo hoje pela Libertadores da América, né, Isa? Pois é, seguimos com Libertadores, Nacional e Bahia em Montevidéu. O Nacional perdeu a primeira partida para o Atlético Nacional. Esse grupo tem uma curiosidade, Berna. Internacional, Nacional e Atlético Nacional. Só o Bahia não tem nome com nacionais no meio e pode ser a diferença do time do Rogério Ceni, que hoje vai a Montevidéu querendo a vitória, Berna. O Bahia vem de um empate no Brasileirão, um empate na estreia da Libertadores justamente com o Inter. Acho que jogou um pouco melhor que o Inter, mas deu azar ali no fim da partida. Tem feito um trabalho bom o Rogério e hoje dá para vencer jogando em Montevidéu. Dá para vencer o Nacional, que perdeu para o Nacional de Medellín por 3-0, jogando no Atanásio Girardot, na cidade de Medellín, evidentemente na Colômbia. E tem um jogador que eu quero muito ver essa partida, o Jeremias Recoba, filho do grande Álvaro Recoba. Inclusive o Jeremias nasceu na Itália, quando o Álvaro Recoba jogava por lá, jogou na Internazionale, foi companheiro de time do Ronaldo Fenômeno, inclusive, grande atacante da história do futebol uruguaio, que disputou a Copa de 2002 na Coreia e no Japão. Esse é o grande destaque. A gente fala também sobre o Coates, que é zagueiro, seleção uruguaia, já foi especulado no São Paulo várias vezes, jogava no Sporting de Portugal. Muito bom zagueiro também. Então esses são os dois principais destaques da equipe que vai mandar o jogo no estádio Parque Central, no bairro de Pocitos, belíssimo, na cidade de Montevidéu. Mas vamos falar mais sobre o Bahia, como você bem disse, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, que deve ter o retorno de vários jogadores que foram poupados no jogo contra o Santos, como disse a Isa, empate por 2-2 na Vila Belmiro no último final de semana. Aliás, foi o último jogo da rodada, às 8h30 da noite. O técnico Rogério Ceni deve escalar o meio de campo com Jean Lucas, Caio Alexandre, sendo o primeiro homem da meia cancha, e o Everton Ribeiro, que está de volta ao time titular. Aí tem uma dúvida, Cauli, que foi titular contra o Santos, ou o Ademir? Você prefere? Muda muito a forma de jogar. Muda muito. Depende se ele quer mais profundidade, ele vai jogar com o Ademir. Se ele quer um jogador que pense mais o jogo, ele vai jogar com o Cauli. O Cauli foi titular na temporada passada, ele jogava num 4-4-2, com Losango no meio de campo e dois atacantes à frente. Titular contra o Internacional. Foi, exatamente. Contra o Internacional também, né, Isa? Aliás, contra o Internacional, você lembrou muito bem. Ele jogava com Tassiano e Everaldo. Se jogar com o Cauli, deve atuar com Lúcio Rodrigues e Eric Pulga. Sim. Eric Pulga, que, aliás, entrou na partida contra o Santos. Muito bom jogador, que atua pelo lado esquerdo. Esse lado esquerdo do time do Bahia é sensacional, com Luciano Juba, que para mim merece uma convocação para a seleção brasileira. Ele é lateral, pode jogar com meia também. Jogou nas duas funções na partida contra o Santos. E o próprio Eric Pulga, artilheiro da Série B, com a camisa do Fortaleza na temporada passada, contratado pelo Bahia, atendendo a um pedido do técnico Rogério Ceni. Eu vou colocar o QR Code na tela para você fazer uma fezinha. É claro que vale a pena. Nesse jogo entre Nacional de Montevidéu e Bahia, o Nacional tem muita tradição na Libertadores da América, é um tricampeão sul-americano. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou digite no browser de sua preferência bandbet.bet.br. E aí, mais uma vez, você vai ter acesso às oportunidades de mercado que eu vou mostrar agora para você. Em Bandbet multiplica, não me canso de dizer, odds turbinadas sem igual no mercado. Para o Nacional vencer o jogo e ambas as equipes marcando, Bandbet está pagando R$ 5,75. O mercado, em média, paga R$ 5,00 para essa oportunidade, ou seja, odds turbinadas em Bandbet multiplica. É dia de Libertadores da América e é dia da competição mais nobre também do futebol europeu, né, Isa? UEFA Champions League, quartas de final que começaram ontem com 2 jogaços e continuam hoje com outros 2 jogaços. Temos PSG e Aston Villa nesta tarde, além do confronto entre Barça e Borussia Dortmund. Mas o PSG, Berna, é o time mais embalado, eu acho que depois das oitavas de final, já que foi o time que eliminou o Liverpool daquela forma, então tá com a confiança lá em cima. O Aston Villa passou tranquilo pelo Clube Bruges, decide em casa o confronto com o PSG, acho que tá mais tranquilo no confronto, tá bem até que na Premier League, mirando uma vaga na próxima Champions. Mas o que você acha? O PSG fica favorito nessa?
Eu acho que o PSG leva um certo favoritismo. Tá jogando bem, né? Tá jogando muito bem e é curioso, né, que sem os galácticos, Messi, Neymar e Mbappé. E depois, quando o Mbappé sai, o time aflorece. O time vai embora, né? Aliás, com vários jogadores jovens, né? O meio de campo tem muita qualidade, não com tão jovens assim, mas tem João Neves, tem o Fabián Ruiz, que foi um jogador determinante para a conquista da Espanha, da Euro. Tem o Zaire Emery, que é banco, mas é um jogador jovem francês muito bom. E na frente fez uma contratação espetacular, que foi o Kvaratskhelia, que foi campeão italiano pelo Napoli, naquele ataque que tinha Politano, Osimhen e o próprio Georgio Kvaratskhelia, e é titular do time do Paris Saint-Germain num ataque que troca de posição o tempo todo. A gente vê o Barcola mais pelo lado esquerdo, mas Dembélé e Kvaratskhelia se movimentam muito pelo ataque. Aliás, Dembélé merece uma menção especial. O nome dele não pode ser ouvido em Barcelona, mas em Paris ele é rei. Na zaga há um importante desfalque. Marquinhos, o brasileiro, está suspenso, não enfrenta o Aston Villa nessa primeira partida no Parque dos Príncipes, então Beraldo deve ganhar uma oportunidade como titular. Aí me preocupa, porque Beraldo e Pátio são dois zagueiros que atuam mais pelo lado esquerdo da defesa. Não sei como o Luiz Henrique vai armar esse sistema defensivo. Os dois laterais são muito bons, principalmente o direito. Achraf Hakimi, para mim, o melhor da posição no mundo, e o Nuno Mendes pelo lado esquerdo. O goleiro dispensa maiores apresentações, é o italiano superstar Gianluigi Donnarumma, um goleiraço que era do Milan, hoje defende as cores do Paris Saint-Germain. Do outro lado, um time muito bem treinado pelo espanhol Unai Emery, que é o rei da Liga Europa, mas o Aston Villa está disputando a Liga dos Campeões da Europa. Aí a gente vê jogadores muito interessantes. Uma grande contratação foi o Marcus Rashford, que saiu do Manchester United, hoje joga como titular mais pelo lado esquerdo do time armado pelo Unai. E aí a gente vê dois jogadores muito bons no meio de campo. Eu vou destacar aqui o McGinn, jogador escocês que atua mais pelo lado direito. O lateral direito é muito bom também, o Matt Cash, um jogador muito bom. O miolo de zaga tem Konsa e Tyrone Mings, dois jogadores de muita qualidade. E o goleiro é o Dibu Martínez, argentino catimbeiro que foi eleito pela FIFA o melhor arqueiro do futebol mundial. Paris Saint-Germain, sem tanta tradição assim na UEFA Champions League, nunca foi campeão. Aston Villa chocou o mundo, o time de Birmingham, quando foi campeão da então Copa dos Campeões da Europa em 1982. Tem mais tradição na competição do que a equipe francesa. Eu vou pedir a você mais uma vez que aponte sua câmera para esse celular que está... Para esse celular, não. Para este QR Code que está aqui. Com o seu celular. Com o seu celular, evidentemente, mas aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no seu browser bandbet.bet.br. E aí eu coloco para você as melhores oportunidades do mercado em Bandbet Multiplica. É só clicar aqui no botão UEFA Champions League e já aparece aqui Paris Saint-Germain e Aston Villa. Lembrando a você que o jogo será disputado na capital francesa. E aí tem um Bandbet Multiplica muito curioso, porque a gente aposta aqui em dois jogadores para irem às redes. Ousmane Dembélé, atacante que vem jogando mais como centroavante no time do Paris Saint-Germain, e o centroavante da equipe inglesa, o Ollie Watkins. Então é o seguinte, se esses dois caras fizerem gols hoje, você ganha com o Bandbet Multiplica, odds turbinadas, R$ 8,25. O mercado está pagando em média R$ 7,00 para essa combinada que eu e a Isa preparamos para você. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos.